Existe uma área em nossas vidas da qual nós precisamos constantemente estar presentes, investir tempo, investir pensamento, investir muitas coisas. É o trabalho. No trabalho, nós precisamos constantemente estar conectados com ele, indo de 8 horas trabalhadas ou às vezes até mais que isso, buscando uma melhor condição para si mesmo, para a família, para todos que você pode e quer bem. E muitas vezes o trabalho nos desgasta, nos traz uma noção irreal do que nós de fato deveríamos fazer, e muitas vezes nós lidamos com o trabalho de maneira pecaminosa. Nós não observamos que o trabalho é dom de Deus. Nós acabamos esquecendo que o trabalho vem do próprio Senhor. Para nós podermos observar como nós devemos lidar diretamente em relação ao nosso patrão, como no caso nós chamamos hoje, vamos observar Efésios capítulo 6, versículo 5. O texto nos diz o seguinte: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Aqui nesse versículo nós percebemos que da mesma forma que, como é descrito em textos anteriores, a esposa deve ser submissa ao seu esposo como Cristo, sendo esposo, a igreja é submissa a Cristo. Devemos ser nesse mesmo aspecto em Cristo. E aqui nós percebemos na parte final do versículo como a Cristo. Então nós devemos estar no nosso ambiente de trabalho, não apenas pensando no lucro que nós vamos ter, não apenas pensando nas horas que nós vamos estar passando a ler, não apenas pensando na hora que nós vamos sair, mas devemos pensar que o nosso serviço é para Cristo. Independente de quem seja nosso patrão, independente de como seja nosso trabalho, desde que não seja pecado, devemos lembrar disso. Nosso trabalho deve ser feito como ao Senhor. E lembre-se que aqui, quando se menciona quanto a vós outros servos, é a ideia de escravos. A ideia daqueles que eram muitas vezes comprados por certo preço. E eles tinham de servir aos seus senhores. Isso não quer dizer que todas as vezes eles tinham condições ruins, mas havia alguns em que eles serviam na casa e ali eles tinham alguma condição para viver na época. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, desafia estes servos a obedecerem aos seus senhores. E perceba que diz ainda, segundo a carne. Ou seja, não está falando do Senhor Deus, mas está falando dos senhores terrenos. Trazendo para o nosso contexto, nós somos servos, de certa medida, das pessoas ao nosso redor, da pessoa que é nosso patrão no trabalho, e nós devemos ter a postura que é descrita nesse versículo: servir, obedecer, mas não com uma obediência cega, mas com uma obediência que envolve temor e tremor, como é descrito no versículo. Devemos fazer isso tendo em mente que nós não estaremos fazendo aquilo porque nós queremos ganhos apenas ou lucro, algo desse tipo, mas lembrando que é um serviço para Deus. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Devemos estar em nossos trabalhos de maneira sincera. Não devemos fingir que estamos trabalhando, não devemos fingir que nós gostamos de certas coisas. Nós devemos ter em mente que certas práticas, se são pecaminosas, nós devemos repudiá-las. Nós não devemos estar ali dizendo que estamos gostando, se é pecado. Então, a sinceridade do nosso coração envolve isso, estar em nossos trabalhos, mas entendendo que aquele trabalho deve ser voltado para o Senhor e não simplesmente para o dono da empresa, não simplesmente para o patrão. Devemos lembrar disso, e a parte final do versículo nos esclarece ainda mais isso, como a Cristo. O serviço, o trabalho que nós temos aqui na terra, não deve ser feito pensando nas pessoas, não deve ser feito pensando no que os outros vão pensar de nós, mas pensando no que Deus está pensando de nós. E aí sim nós teremos um coração sincero, nós não agiremos de uma forma na frente dos líderes do trabalho e de outra forma por detrás. Por quê? Nós estaremos na presença do Senhor completamente. Então, independentemente de como nós sejamos ou estejamos em nossos trabalhos, nós estaremos fazendo ele para o Senhor.
Devemos ter em mente isso. Se você tem o seu trabalho, lembre-se, sirva como ao Senhor. Eu sei que em muitas ocasiões não é fácil. Às vezes você está estressado ou estressada, às vezes você tem que lidar com situações ou pessoas que você percebe que te tiram do sério, te causam estresse e muitas vezes até te levam ao pecado. Mas lembre-se, perceba essas situações como oportunidades de crescimento. Crescimento em paciência, em longanimidade, crescimento em bondade e misericórdia. Use essas ocasiões não apenas para estar reclamando e murmurando diante de Deus, mas para perceber o que é que Deus quer me ensinar ao estar nesse ambiente, nesse trabalho. E assim nós teremos mais maturidade e cresceremos diante do Senhor. Lembre-se, sirva no seu trabalho servindo ao Senhor e não a homens. Que Deus te abençoe.